Seja bem-vindo ao Médico Líder Podcast, um espaço para médicos e médicas compartilharem um pouco da sua vida empresarial, carreira médica, o dia a dia do consultório e como podem ajudar os seus pacientes. Nós vamos unir a gestão e a medicina e trazer insights valiosos para vocês. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Médico Líder Podcast. E hoje eu estou aqui com a doutora Bárbara. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Kátia. Nós vamos começar agora um podcast. A doutora Bárbara eu vou conhecer de fato hoje, Sim. né? A gente se conheceu no evento. E vai ser um prazer poder conhecer um pouquinho essa história, um pouquinho sobre a especialidade. Doutora, vamos lá, deixa eu conhecer um pouquinho a história da doutora Bárbara. Como que a doutora, da onde surgiu a vontade, né, da medicina? Como que é um pouquinho essa história na medicina? A minha família é uma família de médicos, né? Meus pais são médicos. E depois dos meus pais, muitos sobrinhos e depois eu e minha irmã também. Então, meio que já tinha isso na cabeça desde criança. Eu acho que era Legal. uma inspiração, né, que a gente teve. E aí acabou que muita gente acabou seguindo o mesmo caminho. Foi todo mundo para fazer medicina. Que legal. A sua irmã é qual a especialidade? Minha irmã é radiologista. Que legal, doutora. Sim. Então vocês duas, mas vocês chegaram a estudar na mesma época? A gente tem 3 anos de diferença de idade, né? Mas a gente fez muita coisa junto, assim. Eu 3 anos na frente e ela na sequência. Então, quando eu tava no terceiro ano, ela entrou pra medicina. Então, a gente morou junto durante 3 anos na faculdade. Que legal. A gente conseguiu compartilhar bastante coisa. E como que foi na faculdade? Você precisou mudar de cidade? Ou você fez tudo... Da onde que você é, doutora? Eu sou de Adamantina. Adamantina, interior de São Paulo. Eu mudei de lá, na verdade, pra fazer o 3º colegial já. Nossa. Que quando eu cismei que queria fazer medicina, meus pais acharam que seria melhor estudar numa cidade maior, que tivesse mais recurso. Uhum. E eu fui para Ribeirão Preto, fiz 3º colegial lá. E aí, na sequência, eu passei na faculdade em Marília, eu fiz Unimar. Ah, que legal. E aí, depois de Marília, foi indo, né? Daí eu saí de Marília, fui para fazer especialização em oftalmologia em Londrina. Nossa, então foram vários Sim. lugares diferentes. De Londrina, eu fui para São Paulo para fazer especialização cirúrgica. E lá eu fiz glaucoma e depois eu fiz catarata. E fiquei ainda durante um bom tempo em São Paulo. E o que motivou você vir para São José? Eu queria morar numa cidade um pouco menor. Eu queria ter um pouco mais de tempo, assim. Em São Paulo, apesar de ser muito bom, a gente acaba ficando muito preso, né? Assim, o trânsito, a gente tem um tempo grande de deslocamento. E, não sei, eu não me via tendo uma vida e família e conseguindo me dedicar a tudo e ainda tendo que ficar no trânsito. Nossa, muita gente vem pra São José por isso, né? Que é muito legal também, se a gente parar pra pensar, né? Sim, São José foi um lugar que casou, assim. Eu tenho um primo aqui, que é médico. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a cidade. E o meu marido não é médico. E quando ele trabalha com tecnologia. Então, assim, sei lá. Legal. Eu acho que ele não ia conseguir ir pra um lugar muito longe, né? E na época que eu conheci São José... coincidiu que meu marido também estava prestando serviço aqui. Ai, que legal. Sim. E aí deu certo, assim. A gente gostou da cidade e viemos. Decidimos, vai ser aqui. Quanto tempo já você tá aqui? A gente veio pra cá em 2017. Definitivo, né? Antes disso, ele vinha com mais frequência pra trabalhar, uns anos antes. E eu vinha de final de semana às vezes. Legal. E por que oftalmologia? Então... oftalmologia, na verdade, foi uma sugestão do meu pai. Seu pai é? Meu pai é cardio. Minha mãe é ginecologista e obstetra. Olha só! E o meu pai é cardiologista. E eu, durante a faculdade, queria fazer cardiologia. Chegou no final e o meu pai falou, por que, né, que você não faz oftalmologia? Eu falei, por quê? Porque, sei lá, nunca tinha nem pensado, sabe? A respeito de oftalmologia. E... você tentou? Na verdade, eu não queria tentar, só que aí ele veio, assim, tem um enredo, né? Eu me formei em medicina, eu tinha 22 anos. Nossa. E aí, quando ele falou pra mim sobre oftalmologia, eu falei, não, eu nunca tinha pensado nisso e já tá agora, né? 5 minutos do final.
Foi no 6º ano que ele veio conversar comigo. Nossa. E aí ele falou, não, mas se você não gostar, você pode desistir. Ele falou, tem gente que tá entrando na faculdade com a sua idade, você tem tempo de testar. E eu fui testar e gostei. E continuei até hoje, graças a Deus, que eu fiz oftalmo. É mesmo, você se Sim. identificou? Sim. Que legal. Sim. Que engraçado, né? O que será que despertou no seu pai pra te indicar? Eu não sei, eu acho que na verdade, assim, ele é um médico cardiologista de uma cidade muito pequena. Então, a demanda, né, é muito grande. A dedicação que eles tiveram a vida inteira. É Sim. muita coisa, é muita dedicação. Sim. Então, acho que ele pensou uma solução que... Ele foi muito certeiro, então. Sim, alguma coisa tipo assim, olha, você vai ter a clínica, vai ter a cirúrgica e você Isso é verdade. ainda pode ter um tempo um pouco melhor, não tem tanta emergência. Não sei, acho que ele pensou um pouco em qualidade de vida e uma especialidade que fosse legal também. Sim. Mas exatamente o que ele pensou, eu não sei o que dizer. E doutora, na oftalmologia existe uma diferença muito grande da oftalmo infantil para adulta? Isso é uma curiosidade mesmo. Existe. É que assim, existe o básico, o exame básico a ser feito, ele tem que ser feito para todo mundo, em todas as idades, né? Mas cada idade tem a sua particularidade. Então, para atender a rotina, qualquer bom oftalmologista, um oftalmologista com uma boa formação, ele consegue atender tanto o paciente Criança. pequenininho, né, o infantil, e o paciente adulto jovem e o idoso. Legal. Desde que você tenha uma boa formação, porque ver o normal todo mundo sabe, né? Sim. E aí você tem que ter um, sei lá, bom senso pra selecionar o que você sabe, o que você vai fazer. E a oftalmo ainda tem a questão mesmo daqueles equipamentos, né? Tem uns equipamentos meio que básicos também, né? O consultório de oftalmologia, ele precisa de equipamentos, né? Não existe você fazer uma consulta de oftalmo, tanto que, sei lá, é difícil você ver teleconsulta de oftalmo. É verdade. Não tem como você fazer muita coisa sem examinar, né? Você tem como sugerir, ou sei lá, você até pensa ali pela história, mas você não consegue fazer um diagnóstico muito preciso sem examinar. Precisa de alguns são básicos, né? Sim. Aí tem como você ter outros cada vez melhores ali para diagnosticar outras coisas, né? Isso faz parte do que você quer oferecer e para qual é o público que você atende. Legal. Para você montar um consultório básico, para fazer uma consulta de oftalmologia, você precisa de equipamentos iniciais ali. Você precisa de ter um refrator, precisa de ter uma lâmpada de fenda, algumas lentes. Você já consegue fazer uma consulta básica, mas para qualquer coisa a mais, qualquer queixa extra, você tem que solicitar exame complementar. E aí você tem que mandar o seu paciente buscar em outro lugar, sim. se você não tiver. E com a tecnologia? Deve ter várias coisas novas também, né? Toda hora. E não para, né? Não para. Tanto em parte de diagnóstico, quanto em coisas para o paciente. Assim, uma coisa que evolui muito rápido e que eu vejo muito são as lentes intraoculares na cirurgia de catarata, né? Assim, um tempo atrás, a gente corrigia a catarata, a gente tirava a catarata e colocava uma lente lá dentro, que era uma lente, o melhor que dava para ser. Hoje em dia, sei lá, você tem tipo um cardápio de lentes, né, para você escolher. Você tem lente que corrige a visão de longe, perto e intermediário. Que daí você faz a catarata e já corrige. Exato. Hoje você não corrige mais só a doença catarata. Hoje você pode oferecer para o paciente uma experiência dele ficar independente dos óculos. Você pode fazer. Demais, exatamente. Né? Você tem a opção de oferecer para o paciente um tratamento muito personalizado, vamos colocar assim. Nossa, o que o paciente quer. Exatamente. O que você espera com a sua cirurgia de catarata? Você quer o quê? Você quer só tirar a catarata se você estiver enxergando muito embaçado? Ou você quer ficar livre dos óculos? Você quer ficar independente? Tem isso. Isso é muito interessante, porque assim, antigamente a gente não ouvia falar dessa forma, né? A gente pensava assim, a pessoa tem catarata, ela vai fazer a cirurgia para resolver a catarata e acabou. E ainda até uma pergunta. A gente ouvia falar que logo depois tinha que fazer de novo. Não. Como que? Mas isso é verdade, assim? Não. A catarata é uma lente. Ela é uma lente, a gente nasce com ela. Com o tempo, ela perde a transparência e ela muda de nome. Então, no começo, quando ela é transparente, chama cristalino. E depois, quando ela fica opaca, ela chama catarata. A gente substitui essa lente. Então, a gente não opera 2 vezes a catarata.
A gente pode depois, no futuro, precisar de fazer uma limpeza na lente, algumas outras coisas. Ou sei lá, se eventualmente na primeira cirurgia não der para fazer o implante da lente, aí você faz o implante depois. Existem outras cirurgias, mas a cirurgia de catarata é uma para cada olho, né? Que legal. E aí é o que você falou. Você pode aí já corrigir, se você tem ali, usa óculos, né? Pode. Tem outras questões ali, você já corrige o restante. Ai, achei super interessante, não sabia disso. Já tô Isso é legal. pensando aqui. Não, isso é bem legal. E o que é mais comum quando a gente vai no oftalmo? O que você mais encontra? Por que eu tô te perguntando isso? Porque quando a gente fala de oftalmo, a gente pensa assim, como paciente, tá? Ou eu tenho astigmatismo, ou eu tenho miopia, né? Sim. E tem também, com a idade... Presbiopia. Presbiopia. Braço curto. Então, normalmente o que mais você tem no seu consultório, no seu dia a dia? 90% do consultório, ele é isso, né? É isso. 90%, assim. Os outros 10% é urgência e algum paciente mais focado em alguma doença ou alguma outra coisa assim, principalmente quando você está começando. Depois que você consegue direcionar um pouco, acaba que diminui um pouco a quantidade de óculos, mas ainda assim, a maioria é óculos. A maioria vai procurando isso, né? Acontece que chega lá e às vezes o paciente é surpreendido, porque ele não imagina quanta coisa que tem. Num exame básico, o consultório básico do oftalmologista, vamos colocar assim, para começar, a gente já consegue fazer muito diagnóstico ou suspeitar de alguma coisa e aí começa um caminho, né? Sim, pela oftalmologia, exatamente. Então, no geral é isso, mas hoje em dia o que eu vejo também é muitas pessoas buscando a cirurgia. Todos esses casos que a gente falou, a miopia eu sei que tem, mas eu não sei como é que funciona o astigmatismo. Todos esses casos que a gente falou, astigmatismo, miopia, todos eles têm uma correção cirúrgica? É possível. Depende, né? Assim, a cirurgia tem as suas limitações, então a gente estuda caso a caso. Mas a maioria dos pacientes é um candidato para cirurgia. Legal. A gente tem que examinar tudo, né? Assim, sim, desde a idade do paciente para saber se é viável ele ser submetido a uma cirurgia refrativa. São muitas coisas, mas tudo, tanto a miopia, astigmatismo, a hipermetropia, dá para corrigir com a cirurgia refrativa. E muita gente busca lente, doutora? Lente de contato? É. Muita gente busca e muita gente nunca nem pensa a respeito. Isso é uma coisa interessante, que às vezes quando a gente questiona, o paciente fala, nunca tinha pensado, pode ser. Mas assim, é uma coisa que a pessoa não pensa, sabe? Tem muita gente que ainda já se acostumou mesmo, né? Sim. Com óculos. E tem muita gente que acha que lente de contato, você não vai no consultório do médico, né, pra fazer, sei lá, você compra a lente e vai usando da cabeça, assim. Eu já atendi paciente que comprou errado, assim. É um risco. É um risco porque o paciente não tem orientação, ele tá colocando um corpo estranho no olho sem ter orientação. E que é a mesma coisa do óculos. Eu acho que as pessoas já têm mais direcionado que o óculos elas precisam. Sim. Mas seria o mesmo raciocínio, né? Eu vou pôr a lente, eu também preciso passar com o médico para ele me orientar. Tanto que assim, na oftalmologia, a gente, quando vai conversar sobre lente de contato, a gente fala em adaptação de lente de contato, né? A gente vai pegar uma lente e adaptar melhor para você. A gente também tem que fazer uma coisa personalizada, não é... Sim. Não é igual para todo mundo. É que nem fazer uma analogia, né? Você comprar o óculos no camelô, você ir lá no oftalmo e pegar o seu grau certinho e fazer um óculos com o seu grau. Sim, é que daí tem muita gente que quer encurtar esse caminho, mas aí depois prejudica a vista, né? Não é a melhor alternativa, né? Daí cada um é cada um. Né? E no consultório, você tem uma demanda de cirurgias também, de catarata mesmo? Sim, tem. Aparece com uma frequência maior cada vez mais, e aparece, assim, é bem legal. E hoje em dia os pacientes chegam com uma consciência interessante sobre as lentes, essas lentes premium, vamos colocar assim, que você consegue corrigir problemas refrativos e não só o problema da catarata, né? Isso é muito legal. Isso tá ficando cada dia mais visível, assim. Os pacientes já sabem que é possível, que existe esse tipo de coisa. Então e a pessoa, legal. Ela acaba... Às vezes ela usou óculos a vida toda. Sim. Né? E aí ela fez a cirurgia e já não precisou. Isso é bem interessante, né? E aí é o que você falou. Depois ela pode, se precisar, ela faz, mas não é de catarata. Ela faz uma limpeza, né? Isso. Isso é comum, doutora? É comum.
É comum, é bem comum, assim. Não é uma outra cirurgia, é um procedimento. Assim, é uma cirurgia laser, mas ele não é um procedimento invasivo. É um laser mesmo. A gente usa. O paciente vai lá, faz o laser e vai embora. Não fica E a internado. cirurgia de catarata, como que ela é? Ela é simples? Porque tem muita gente que tem ainda um pouquinho de medo, né? Tem muita gente que tem medo. A cirurgia de catarata não é simples, mas ela é muito tecnológica. E a tecnologia trouxe para a oftalmologia muita segurança. Então, Legal. assim, não é que não acontecem problemas, é que a gente vê cada vez menos, a gente consegue se preparar melhor, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, a cirurgia de catarata é uma cirurgia muito segura. A gente consegue fazer uma cirurgia tendo uma boa previsão do que vai acontecer depois. Isso é legal porque dá muita segurança para o paciente quando ele entende, né? E também pra gente, para oferecer alguma coisa. Porque se não tivesse isso, a gente não ia poder oferecer uma coisa personalizada. Eu não ia poder falar, ó, Kátia, para você tem esse tipo de tratamento e pro fulano tem outro tipo, se eu não conseguisse ter uma previsibilidade do que vai acontecer no pós-operatório. Sim, e é demorada? Não. Não? A cirurgia de catarata, quando demora muito, demora meia hora? Não sei. Mesmo? É uma cirurgia rápida. Nossa, e é a laser? Ó, Eu tô perguntando porque é de curiosidade mesmo. Sim. Existe um laser que ele é auxiliar na cirurgia de catarata, mas a cirurgia em si, ele não é a laser, e o laser também não é fundamental, não é um passo fundamental. A cirurgia de catarata hoje, a maioria, né, a gente faz com um aparelho de facoemulsificação, que é um aparelho de ultrassom. Então, hoje a gente trabalha com microincisões, são incisões bem pequenininhas, não dá ponto mais, é uma cirurgia. Sim, exatamente. É aquilo que eu falei da tecnologia, né? E existe um laser auxiliar, mas não é o que. Não é o principal, assim, da cirurgia. Apesar de ser bem legal, não é o principal. E não precisa, assim, para todo mundo. Sim, sim. Doutora, no consultório, o que seriam casos graves na oftalmo por algum tipo de não prevenção, por exemplo? Quando que eu tenho que procurar um oftalmo e associada a essa prevenção? Porque imagino que tem alguns casos mais graves, né? Tem. Eu acho importante, assim, isso é uma coisa legal, e seria importante as pessoas se conscientizarem sobre o sentido da visão e do impacto de perder. É uma coisa que ninguém pensa porque todo mundo tá enxergando. Você abre o olho e enxerga e você não lembra. É muito, sei lá, você só tá enxergando, né? Mas, sei lá, na infância é importante você ir todo ano, ou eventualmente a cada 6 meses, dependendo da conduta do oftalmo que te atender, porque a visão da criança se desenvolve até o 7. Então, até o 7, você tem que corrigir ali coisas possíveis de serem corrigidas para a criança não ficar com uma deficiência, porque depois do 7, se a criança não desenvolveu a visão, ele não vai desenvolver. Não existe cirurgia, não tem o que a gente faça para aquela criança desenvolver. Porque E não foi. tem? Tem. Dependendo do que for o problema, existe tratamento. E a gente consegue estimular a melhor visão possível para aquele paciente. Então, isso é uma coisa importante na infância. E aí, depois da infância? Depois da infância, a gente tem que também acompanhar, porque existem coisas que são típicas do adolescente e adulto jovem. Então, todo ano é interessante acompanhar. E muita coisa, assim, o paciente não fica sabendo de histórico familiar, do que aconteceu, dos parentes mais próximos e etc. E quando a gente fica mais velho, obviamente, tem mais chance de aparecer doenças degenerativas. Então, daí vem o glaucoma, catarata e outras coisas. E tudo tem tratamento, né? Assim, tudo é muito, mas quase tudo tem tratamento, tem prevenção, tem acompanhamento pra gente tentar segurar a evolução de algumas coisas. Posso dar um exemplo? Por favor. No mês passado, eu atendi um paciente, que ele chegou no meu consultório e falou: eu não tô enxergando muito bem faz uns 6 meses. Minha visão tá piorando e ele tem 32 anos. Minha visão tá piorando, eu não tô conseguindo enxergar muito bem, tal olho é o pior, não me lembro mais qual era. Eu falei, tá bom, vamos ver, né? Vamos tentar resolver. E na minha cabeça, na hora, Ele não passou usava nada. óculos. Não. E na minha cabeça, na hora, assim, não passou nada. Ele falou, faz uns 4 anos que eu não vou ao oftalmo e agora eu não tô enxergando, agora ficou ruim, ele falou pra mim. Eu falei, então vamos resolver, né? E ainda, na minha cabeça, na hora, vamos fazer um óculos, né? Sentei o paciente lá e ele não enxergou. Aí, senta aqui, vamos examinar um pouco melhor, né? E aí, durante o exame do paciente, na rotina ali, isso assim, é o consultório básico mesmo. Sim.
Aí eu olhei, o paciente tinha uma lesão no nervo óptico glaucomatosa, que é uma lesão. O nervo óptico meio que vai morrendo e o paciente perde visão. E a hora que eu medi a pressão do olho dele estava altíssima, muito alta. E ele nunca tinha parado, sei lá, não tinha feito. Fazia 4 anos que ele não ia no oftalmo e pra ele tava tudo bem e etc e tal. E a visão que ele perdeu, ele não vai recuperar mais, não volta. E o cara tem 32 anos. Nossa! E como que é essa perda? Ela vai escurecendo a vista? Geralmente, a perda é do campo visual, né? A gente perde o campo visual periférico primeiro até chegar no central. Então, é uma progressão que o paciente não percebe. Quando ele percebe, tá muito ruim. Tá muito Caraca. evoluído. Mas aí, no caso dele, ele não ia recuperar, mas ele poderia também fazer alguma coisa pra... É o que a gente tá fazendo agora, né? Essa é a ideia agora, é não deixar piorar o que ele tem. Aí depois nós conseguimos, assim, fizemos todos os exames para poder entender qual era a gravidade da lesão e como é que estava. E agora ele tá tratando. E agora a gente tem que tentar estabilizar, né? Para ver qual que vai ser o próximo passo para ele. Mas assim, é importante. Exatamente. Eu falo, às vezes é uma consulta de um oftalmologista que você vai, que parece que é uma bobeira, né? Mas é muito impactante. Sei lá, eu fiquei com isso na minha cabeça. Faz um mês que eu atendi o paciente, eu ainda tenho esse caso na minha cabeça. A gente não para pensar da importância da visão. Sim. Porque a gente tá tudo bem, Sim. né? E aí ele, por exemplo, de repente, não é que não foi de repente, né? Deve ter acontecido alguns sinais, mas ele foi levando, digamos assim. Sim. E ele não vai recuperar. Não. 6 meses, quando ele percebeu, já estava bem grave. E essa pressão, quando tem essa pressão alta, como você comentou, é o glaucoma? No caso dele Sim. Tá. Existe alguns tipos de glaucoma, nem todos são de pressão alta ou muito alta. No caso dele era. Todos são hereditários? Não. Não? Não. Tem ocasional também. Nossa. Ele, por exemplo, não tem ninguém na família com glaucoma. E ele agora? Ele tem que fazer o tratamento e ele não vai recuperar o que ele perdeu mesmo. O que ele perdeu, não. E se Deus quiser, ele não vai perder mais. Essa é a meta, né? Assim, que ele fique estável. Agora, até o resto da vida dele, que vai ser muito, né? Ele tem 30 anos. Não, é muito jovem. Sim. Meu Deus. E é o que você falou. Por exemplo, quando você falou que até os 7 anos, né, é importante levar a criança... A gente não vê isso com frequência. Normalmente a gente leva os nossos filhos quando a gente identifica algo diferente. Normalmente na escola, né? É difícil a gente ter esse hábito. E eu levei o meu filho quando ele tinha acho que 1 aninho. Mas é porque ele começou ele ia ver as coisas, ele colocava a mãozinha na frente. E aí eu falei, tem alguma coisa diferente. Ele coloca a mãozinha na frente pra ver a televisão, pra ver qualquer coisa. Ele era muito pequenininho, né? E eu descobri que ele tinha estigmatismo com 1 aninho. Sim. Mas talvez se ele não fizesse nada, eu não levaria. Sim. Só que uma outra coisa, assim, só pra instigar o pensamento, quando a criança nasce, ela não sabe enxergar. Porque dentro da barriga é escuro. Então, cada dia... eles estão enxergando melhor. Então a criança dificilmente vai se queixar que não está enxergando bem, porque ela não tem o parâmetro. Ela não tem referência para te falar, tá pior, tá melhor. E eles Mas não têm você assim. consegue, né, doutora, ter esse diagnóstico novinho, né? A gente consegue, assim, uma noção, entender se a criança tem tudo para estar desenvolvendo a visão adequadamente, né? Entendi. Assim, aquela perfeição de, nossa, sei lá, com certeza absoluta, não vai acontecer nada. É difícil. Assim, a gente entende que, olha, tá tudo bem, pode ficar tranquila. Provavelmente tá 100%. A gente só vai conseguir ter certeza quando a criança começar a informar. Ele tem que me informar que tá enxergando bem, porque o sentido da visão envolve a parte neurológica também, né? Então, tem muita coisa no caminho pra gente poder ter o 100% de visão. Mas é legal na questão mesmo de conscientizar que é interessante que antes desse período que você falou, realmente se faça, né, uma consulta. E se tiver tudo bem, que é ótimo, né? Sim. E se não tiver tudo bem, tem que procurar, né, um tratamento, alguma solução. Eu lembro que na época eu fiquei tão abalada, porque eu falei, ai, meu filho é tão pequenininho, vai usar óculos. E agora ele já se acostumou, meu filho já vai fazer 20 anos. Então já acostumou, mas assim, a gente fica, né, preocupado, enfim, porque é jovem. Então, e você ficou abalada porque você descobriu que ele tinha alguma coisa. Imagina se você descobrisse isso
passado 7 anos e ele não tivesse desenvolvido a visão. Imagina. Aí você ia ficar mais ainda. abalada. Foi. Não, depois a gente se acostuma e vê que aquilo foi bom realmente, Sim. né, para criança. E tem esse fator que você falou, que com certeza para ele fazer esse tratamento, talvez se ele tivesse 7 anos, ia estar muito pior. Poderia, né, doutora? Não dá para saber, né? Não dá pra saber. É que hoje em dia a gente tem óculos que são tratamento, principalmente para miopia, né? Tem óculos que tratam a evolução da miopia. Uhum. Então hoje óculos não é só mais um recurso óptico, existem óculos que são tratamento. Que interessante. Mas a maioria das pessoas tem o óculos que é um recurso óptico. Para que serve o óculos? Serve para você enxergar melhor enquanto você estiver usando. É um recurso óptico. Você usar o óculos não vai fazer o seu grau estabilizar, não vai fazer o seu grau diminuir. Essas coisas elas vão acontecer independente. Quando é criança, antes do 7, e a criança tem um grau muito alto ou alguma coisa, a gente precisa corrigir para a criança poder desenvolver a visão. Então é um recurso óptico, mas é para a criança desenvolver a visão. Entendi. E existe o óculos de tratamento, que quando a criança está desenvolvendo uma miopia muito alta, a gente tem esse recurso para poder tentar segurar. Exatamente, não deixar a criança virar um alto míope. Às vezes a gente pensa, né, que só o fato de estar usando óculos quer dizer que a gente não vai aumentar o grau, né? Isso é um mito. É um mito. É um mito. Que é interessante, né? A gente que não conhece. Sim, a oftalmologia cheia de surpresas. Tá vendo por que eu gostei? Acho que não é isso. E também você conseguir realmente ajudar as pessoas nessa qualidade de visão que você falou, que é uma coisa que poucas pessoas param para pensar. Sim. E que faz toda a diferença na nossa vida. Sim. Né? E também depois dos 7 anos, é o que você falou, né? O fato das pessoas estarem hoje com uma rotina diferente, né? Muito no celular, enfim, a gente mudou, né? Nessa parte tecnológica, a gente fica quase 24 horas no celular. Sim. Isso também tem uma interferência na questão da saúde, da visão? Tem impactos, né? Uhum. A gente sabe que o uso da visão de perto, que é a maioria das telas, estimula o desenvolvimento de miopia. Então, a gente tem como se fosse uma pandemia de miopia e as crianças estão ficando cada vez mais míopes. E a criança míope, quanto mais na tela, quer dizer, não só na tela, se fosse um livro também, quando a criança usa muito tempo a visão de perto, a tendência é que a miopia ela progrida mais rápido também. Nesse ponto específico, a gente tem os tratamentos com óculos, que são as lentes de tratamento, que são lentes diferentes. E a gente já consegue corrigir isso. Mas existem outros impactos. Quando a gente está na tela, a gente pisca menos, o olho fica seco. Olha tem só. outras coisas, né? Então, assim, pode dar irritação, dor de cabeça. E a questão mesmo é que, como não é simplesmente o olhar ali, não é o hábito também, é o vício, né? Sim. A gente está numa era que a gente vai para o celular, então é a frequência, né? Não é assim, que nem você falou, até poderia ser com livro, mas ninguém fica com livro 24 horas ali, né? E o livro é pesado, né? Pra carregar. Já o celular tem essa questão que, querendo ou não, muitas pessoas hoje em dia são dependentes nesse sentido, Sim, né? então, completamente. Então, mais um motivo para ir no oftalmologia com mais frequência, né, doutora? Sim, com certeza. Mais um motivo. Doutora, deixa eu conhecer agora um pouquinho da doutora Bárbara na carreira médica. Sim. Você teve muitos desafios depois que você se formou para conseguir mesmo construir a sua carreira, ter o seu consultório. Como que foi essa fase para você? Porque a gente sabe que, como o médico não estuda muito sobre isso na faculdade, ou quase nada, né? Como que foi esses desafios da sua carreira médica? Foi interessante, assim, né? Eu realmente não tive preparo nenhum em gestão, assim, para poder começar. Meio que eu tinha em mente o que eu gostaria e eu não tinha a menor ideia de como fazer. Apesar dos meus pais serem médicos, são épocas muito diferentes, né? Assim, o jeito que acontecia e agora as coisas como acontecem. E também o local, né? Eles estão numa cidade pequena. Eu vim para uma cidade maior. São José é uma cidade grande. E aí, sei lá, eu resolvi da minha cabeça que queria ter o meu consultório, aluguei um lugar, fiz uma reforma, montei um consultório e
No começo deu tudo errado, assim. A impressão que eu tive foi, deu tudo errado. Aí a gente vai começar a procurar ajuda, né? Sim. Tem que ter planejamento. Eu não tive planejamento nenhum. Graças a Deus deu tudo certo. Eu dei sorte um pouco de conseguir ir ajeitando as coisas depois. Mas talvez, se eu tivesse tido uma orientação melhor nesse sentido, né? podia ter sido um pouco menos doloroso. E mais rápido também. Sim. E você teve que correr atrás, né? Sim. Buscar não só informação, mas buscar mesmo como que eu vou fazer para o meu negócio virar. Né? Exatamente. Você sai um pouco fora da casinha, literalmente, né, doutora? Assim, Na faculdade a gente aprende como ser médico, né? E na residência eu aprendi só sobre olho. Então, a hora que acabou tudo, meio que... E aí, né? Agora eu vou montar um consultório como, né? Sim. E eu falo que o desafio é constante, né? Cada fase dessa carreira, desse consultório, vai ter um desafio. Não dá pra gente falar que sempre vai, tá ok. É que vai batendo cabeça, literalmente, até se estabilizar, né? É que a estabilidade depende de cada um, né? Sim. Existem pessoas que são mais acomodadas e outras que são mais, sei lá, incomodadas. A inquietude é importante. Então, é isso, assim, eu acho que a gente tem que sempre buscando o melhor, né? A melhor experiência para todo mundo. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre quis, assim. Eu falava, nossa, quando eu tiver meu consultório, eu quero que seja diferente. Eu uso óculos desde criança. E eu ia no oftalmo e ficava horas. Era horroroso. Eu ficava lá e eu sabia que eu ia ficar 2, 3 horas lá sentada e eu não ia poder fazer mais nada enquanto eu estivesse lá. E naquela época eu não tinha celular, né? Pra passar o tempo. Então, assim, demorava demais. Você ter esse outro olhar do paciente é muito bom. Né? Então, assim, no meu consultório, quando eu montei, uma das coisas que eu falava assim, eu não quero aquela tumulto, sabe? Eu não quero aquela bagunça e o paciente esperando por horas. Sei lá, eu não gosto de esperar. Então, eu imagino que os outros também não. Dificilmente eu atraso no consultório. Eu tento manter a pontualidade, eu acho muito importante. A experiência do paciente. Sim. Quando ele chega e ele é bem atendido e sem demorar muito. Porque por melhor que você seja, se você demora demais... Se torna desrespeitoso. Muitas vezes. Sim, e às vezes, às vezes o paciente não vai voltar. Por melhor que você seja, porque você vai ter que gastar muitas horas lá, né? Quanto custa uma hora? Depende de quem, mas quanto o paciente, custa? Ele também se adapta. Então, ele sabe, eu vou naquela médica que demora 2 horas para atender. Igual você falou da sua experiência. Sim. Só que hoje em dia, até pelo mercado, né, doutora? Pela concorrência, por tudo que todo mundo está oferecendo, quando você faz isso, você já se excluindo um pouco dessa parcela. O paciente vai trocar. Sim. A não ser que, assim, ele tenha essa outra parte muito fiel ao médico, que tem casos que existe, lógico, mas que realmente isso é uma coisa que conta, hoje em dia, a experiência de uma forma geral, né? Sim. E o que você acha que é desafiador hoje, que você acha mais desafiador no seu consultório? Porque agora você já passou pela fase mais difícil. Sim. Então, agora, para mim, o mais desafiador é... Como que eu vou dizer? É produzir o conteúdo por mim. Quando eu tiver que eu falar, me dedicar. Isso é uma coisa, pra mim é muito difícil. Eu tenho um problema dessa exposição, assim. Eu não sou acostumada, sabe? Com essa coisa. E aparecer, e gravar vídeo, e tirar foto. Eu sou meio off. Então eu consigo. Já deu o pontapé, gente. Já tá aqui, ó. Eu tô tentando me educar. Mas é uma coisa, pra mim isso daí eu acho que é a próxima barreira que eu tenho que quebrar. E eu acho que assim, é legal, doutora, quando a gente também entende que aí é um lado bem empresarial mesmo, né? Você tem toda a parte social do seu paciente, mas é tão interessante quando ele pode se conectar com você um pouco mais, né? Antes de passar com você, ou até mesmo que já passa com você, poder ter informação sobre a oftalmo vinda de você ali. Então, quando a gente começa a pensar por esse outro lado, nos ajuda, né? Porque a gente vê que a gente impacta a vida dos outros também, através de um conteúdo que a gente gere que nos represente, claro, né? Sim. Então, acho que fica um pouquinho mais leve, porque o que acontece?
como empresário, a gente tem que saber, eu acho que um dos maiores desafios, na minha opinião, é a gestão de tempo. É a gente conseguir gerenciar nosso tempo para fazer o que a gente gosta, que no seu caso é atender o paciente, né? É também você conseguir fazer toda essa parte de estratégias de marketing, de conteúdo. E tem a parte também de gestão mesmo de pessoas, né? Que também é um desafio, né? No consultório, você conseguir ter ali a sua equipe sempre alinhada com você. Então, quando a gente entende que assim, puxa, não tem como, eu tenho que fazer, aí vai muito por prioridade de tempo mesmo, por dedicação, né? São fases também. Sim, na carreira. Tem uma coisa de cada vez, né? Coisa de cada vez. Você já fez muita coisa, porque para estruturar o consultório, para ter o consultório rodando, né? A sua equipe atendendo os pacientes, tudo isso é um processo de maturidade de gestão, né? Tudo isso você vai amadurecendo como empresária nesse caso, né? Sim. Que às vezes às vezes eu vou em palestra e pergunto para os médicos, quem aqui que é empresário? O povo não levanta a mão. E todo mundo é. Sim, todo mundo que tem seu próprio consultório né? Então, mas aí é essa viradinha de chave mesmo, né? Sim. Bom, agora eu vou aqui para as etapas finais. Essa parte acho que você não estava esperando. Eu nem lembrava que tinha essa parte, mas vamos lá. Agora, você que faz uma pergunta para mim. Só, que interessante. Eu não avisei antes, né? Se eu avisasse antes, a doutora já ia vir com ela formulada. Né? Eu vou devolver a pergunta, coisa. Na verdade. Vai. E agora, quais os próximos passos para você? Como gestora de muitos médicos, de muitas clínicas, depois de você ter construído tanta coisa nessa parceria, assim, o que você espera? Qual que é o próximo passo, né? Então, eu falo que, assim, também já fiz muitas coisas, né? Do ano passado para cá, principalmente, consegui escrever um livro. Não foi sozinha, mas já consegui. Era uma coisa que eu queria muito. Teve uma época atrás, eu queria muito poder fazer essa parte educacional, palestra. Hoje eu também já faço bastante, então já foi uma realização. Eu acho que o próximo passo mesmo seria conseguir escalar mais no sentido de dar cada vez mais transmitir, compartilhar esse conhecimento que eu tenho, que eu sei que impacta muito os médicos, numa escala maior ainda, que já é um projeto que eu tenho. Por quê? Porque é muito legal, doutora, quando eu vejo que é um talento, assim como você tem o seu, né? O meu talento, o meu conhecimento consegue impactar não só o médico como empresário, mas a equipe dele, os pacientes que são beneficiados. Então, meu próximo passo, de fato, é assim, conseguir escalar cada vez mais, passar cada vez mais conhecimento para um número maior ainda de médicos, porque hoje no 1 a 1 eu consigo, mas já não dá mais no 1 a 1, né? E outra coisa que já está também em andamento, que eu vou amar, é transformar isso num livro só meu. Porque quando eu escrevi o livro foi uma experiência muito boa, mas foi um livro de coautoria, né? E agora eu estou fazendo um livro voltado só para isso, para gestão de pessoas e carreira médica, para poder ajudar dessa forma também, porque cada um gosta de uma forma de conhecimento, né? Então esse é meu próximo passo. Esperamos boas coisas. Que bom. E ninguém estava sabendo, agora que eu falei. Agora não é segredo mais. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Eu não perguntei um pouquinho sobre a sua família. Você tem filhos? Tenho 2 meninos. 2 meninos? Sim. E são pequenos? Sim. Meu mais velho tem 3 anos e o mais novo tem 1. E eu ia te perguntar isso, porque aqui no final a gente pergunta um pouquinho da família. Como que é para você fazer, né, essa rotina de consultório com eles? É tranquilo? É desafiador. Então. Eu tive uma experiência própria, né, na minha infância, que meus pais são médicos. Verdade. E eles trabalhavam muito. E aí eu tento fazer de um jeito, tentando equilibrar um pouco a balança, mas eu vou te dizer que eu entendo agora bem melhor o que eles passaram. Não é muito fácil, sabe? Sim. Eu tento equilibrar da melhor maneira possível, porque eles são muito pequenos. Muito. Mas é bem difícil, assim. O consultório exige uma dedicação grande. Sim. E não é uma coisa que eu pretendo parar. Sim. Então eu tento ficar balanceando. Hora eu pendo um pouco pra lá, hora um pouco pra cá, e a gente vai meio que equilibrando os pratos, sabe? Sim. Isso faz parte da gestão. Exato.
que é muito importante, assim, porque chega uma hora que a gente se perde, né? Uhum. Nesse caminho. Entra nessa que eu falei, né, da gestão de tempo e o tempo para família mesmo. Sim, Porque a gente fica realmente com uma rotina que é uma rotina que a gente fala autônoma, né? Você não tem uma rotina tão certinha, assim. Mas aí seu filho passou mal, ou, né, tem que. Pequenininho assim, tem demanda de escolinha. sim, Então é bem desafiador mesmo, né? sim. Agora eu vou te falar três palavrinhas, e aí você vai responder o que você pensar. Tá. Tá bom? Medicina. Ajudar o outro. Paciente. Hoje em dia, eu acredito que seja cliente. A gente tem que mudar a visão. O paciente já não é mais tão paciente assim. E ele precisa de ter uma atenção diferente. Eu imagino que a gente tem que igualar um pouco o nível quando a gente vai lidar com o paciente, né? Ele é um Legal. cliente, ele está buscando seu serviço, você tem que conseguir entregar. Uhum, perfeito. E oftalmologia? Uma paixão. É um amor, na verdade, né? Porque a paixão vai e volta. A oftalmologia Ah, é um amor. Eu me encontrei aqui. Que legal. Doutora, para finalizar, o que você gostaria de compartilhar, assim como uma palavra mesmo para os seus pacientes? Só uma palavra? Não, uma frase. Não, eu que não expliquei direito. O que você gostaria de indicar, falar ou conscientizar os seus pacientes? Eu queria que, se possível, não só os meus pacientes, mas que a maioria das pessoas entendessem a importância, prestassem atenção na importância da visão, né? E o impacto dela na vida, no dia a dia, no todo dia, naquilo que você faz de menor. Eu acho que é essencial, assim. Ai, que lindo. Adorei. Obrigada, foi um prazer Obrigada. enorme ter você aqui, viu? Muito Que obrigada. os pacientes aí conheçam um pouco mais a doutora Bárbara. Muito obrigada. E, além disso, também que se conscientizem, né? Sim, importante, é importante. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.